senhor, Baruch. Tá grande, Baruch. Tá crescendo, verdade? Com alegria, eu sou os irmãos da paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor. Prontos para aprender o capítulo 2 de 1 Timóteo. Lição maravilhosa. Doutrinas domésticas. Como proceder. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Orar, começar com oração, pedindo a Deus graça e direção, para que possa usar o nosso querido pastor Esaú, como sempre usar, e nós com corações humildes, aprender a palavra de Deus, olhar para Jesus, olhar para a palavra, não olhar para o homem em si, que somos falhos. Oremos. Nosso Deus, eterno Pai, obrigado, Jesus, por esse momento de estar na tua casa. Pai eterno, tu tens o controle de tudo, Senhor. Ó Deus, presenciamos, Senhor, recentemente o esforço, Senhor, o custo alto. Deus, a mais alta inteligência na área da astronomia, na área, Senhor, espacial, fazendo todo o esforço, Senhor, para contornar a Lua, meu Deus, e com algumas dificuldades, alguns receios, Pai eterno. E parte do caminho, Senhor, sem comunicação, pelo comando aqui da terra. Ó Deus, sabemos que Tu, Senhor, é o controlador de tudo, Tu conheces todas as coisas, Deus. Ó Pai eterno, tudo está sob o Teu domínio, Senhor. Tu criaste todas as coisas, Tu conheces todas as coisas, aleluia. Estamos gratos por isso, por ter nos escolhido a nós. Ó Deus, não por merecimento, Senhor, mas por Teu querer, aleluia, glória a Deus, por Teu querer, por Teu carisma e amor por nós. Nos abençoe nesse momento, Senhor, onde iremos estudar o capítulo 2, esses 15 versículos. É um capítulo pequeno, porém cheio, Senhor, de graça e de soberania do Teu ensino, o ensino da Tua palavra, onde este povo, Senhor, esta igreja estava sofrendo as piores heresias que não tinham nascido naquele momento, Senhor, mas heresias, Senhor, que há muito tempo estavam enraizadas na sociedade então, e o Evangelho chega ali, Senhor, para mudar, Senhor, vidas, ó Deus, uma nova vida, Senhor, um novo modo de viver, um novo mediador, Senhor, ó Pai eterno. Obrigado, Senhor, por como Tu tens trabalhado na vida dessa humanidade, da sociedade, vem trabalhando, porque Tu sabes fazer, ó Deus, não tem ninguém que dá conselho a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pessoas que já estão aqui, ó Deus, em nome de Jesus te pedimos, em nome de Jesus te agradecemos, amém, amém. Vamos lá, abra sua Bíblia, capítulo 2. Capítulo 2 de 1 a Timóteo. Estamos estudando as epístolas pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito ou Filemon são chamadas epístolas pastorais. Aqui nós temos oração e a conduta das mulheres. Busquemos orar por todas as pessoas e testemunhar a elas para que sejam salvas. Vamos à leitura. 15 versículos, é muito rápido, vamos ler esse capítulo nessa manhã. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, vestidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito,
Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma forma que as mulheres, em traje decente, se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças do cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras. Porém, com boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor, santificação, com bom senso. Amém. Poder citar, as coisas um. Aleluia. A paz do Senhor, a igreja. A paz do Senhor. Lição hoje boa, 15 versículos. Tentarei, são 9 ali, 9 e 10 agora. 9 e 10 agora. Tentar fechar, porque eu fiz uma apresentação quando eu vi, tinha 22 slides. 22 slides tem. Se eu gastar 3 minutos em cada um, já vai mais de 1 hora. O negócio é mais complicado, né? Mas então, alguns pontos os irmãos vão entender se eu passar direto, porque são coisas bem simples. Até para poder chegar no último ponto, que é o 3.3, que talvez seja um dos mais controversos, fala sobre a conduta das mulheres. Então, até chegar lá, nós passaremos por alguns pontos. Mas a nossa lição, fala 1 Timóteo capítulo 2, a oração e a conduta das mulheres. Já lemos aqui a verdade prática. Busquemos orar por todas as pessoas e testemunhar a elas para que sejam salvas. O motivo da nossa missão aqui nessa terra. Então, na nossa introdução, temos ainda Paulo orientando Timóteo sobre a importância da oração, da ordem no culto e da conduta cristã. E a nossa amada lição fala aí de 3 pontos, Oração, santidade e ordem são marcas da vida devocional e comunitária que fortalecem o testemunho cristão visível diante do mundo. Aí vem só um ponto de chave para a gente pensar, é que temos que ser um exemplo para o mundo. Eu entendo que nem todos nós talvez tenhamos o que é comum acontecer, é mais ou menos assim, nem todo mundo é Cristiano Ronaldo na igreja, no sentido de que nem todo mundo vai ser, olha, eu quero ser como aquela pessoa, eu quero jogar como o Cristiano Ronaldo, mas todos devemos ter um bom exemplo, no sentido de que, olha, não, aquele irmão lá é uma pessoa boa, não é que eu queira ser como ele, mas é uma pessoa boa, não tenho o que falar dele. Porque o grande problema, quando a gente está falando de ordem, e esse aqui naquele irmão, não quero não, aí tem um probleminha, aí naquela conduta tem um probleminha, Então, a carta de Paulo para Timóteo, ele fala sobre a orientação de como viver. Então, o meu primeiro ponto aqui, eu sou um desexemplo para alguém, é só para a gente ficar com esse questionamento na mente, tá bom? Pode passar, irmão. Intercessão por todos. Nossa lição divide em 3 pontos, Ela fala intercessão por todos, a autoridade da oração
e instrução a homens e mulheres. E nessa primeira parte, temos aí o apóstolo Paulo falando sobre a oração. Paulo estabelece a oração intercessora como ponto de partida da vida comunitária cristã. E eu coloquei alguns versículos ali, não sei se os irmãos vão conseguir ler, que correu pequeno, na verdade é porque eu quero... A Bíblia fala da necessidade de oração, e isso é um ponto central da lição. Tá certo? Obrigado, pastor. Então, eu vou ler rapidamente, ao passar alguns versículos para os irmãos. Mas, por exemplo, 1 Tessalonicenses, orai sem cessar. Colossenses 4:2, perseverai em oração, vigiando com ações de graça. Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Lucas 18:1, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Pode passar? Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mateus 7:7, pedi e dar-se-vos-á. 1 João 5:14, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Tiago 5:16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Mateus 1:35, Pedro levantaram-se de madrugada, quando ele ainda estava escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Eu vou ser automático, eu quero falar só que a oração é importante, a Bíblia deixa bem claro isso em diversos pontos. Fato. Uma igreja que não ora é uma igreja que não cresce. Então, eventos como ontem de manhã na consagração da oração, é o básico de uma igreja que cresce. Entendo, irmãos, que eu posso chegar, de repente, alguém aqui, ninguém sabe, está fazendo um concurso público e vai passar, olha, o irmão ali passou no concurso público do nada. Ele passou do nada? Ou ele tem uma grande preparação antes? Ele estudou, ele fez várias coisas. Olha, ocorreu um grande poder de Deus na Batista Campos, do nada. Do nada. Oração. Começou com aquela consagração no sábado, ontem, 8 horas da manhã, que as pessoas vieram. Começou com o convite do pastor Salomão, chamando as pessoas para orar. Porque nós estamos vendo que vai no mundo espiritual, começa a haver mudança na oração. Porque a oração, me entenda assim, ela não move o coração de Deus no sentido de que eu vou orar até ele se convencer. A questão não é, a questão é que existe uma batalha espiritual. Quando eu olho para Daniel lá, que ele começa a oração, e ela chega depois de 21 dias, o anjo fala, quando tu dobraste teu joelho, eu vim lá de cima. Vocês perceberam que no momento Deus já havia, mas havia uma batalha espiritual. Então o apóstolo Paulo fala aqui da necessidade de oração, porque ela é básica dentro de uma batalha espiritual que toda igreja vive, de que todo cristão vive. Então, se você é um cristão que ora pouco, é complicado. Então, nós temos que entender que a vida da oração é uma vida necessária. Tá certo? Isso é intercessão por todos. Pode passar, irmão? Oração em favor de todos. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática das súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens. Aqui temos 4 modalidades de oração, tá certo? Eu coloquei uns textos ali em grego, porque é interessante às vezes quando a gente estuda, não que aqui vai fazer a diferença, mas depois vocês vão entender porque a necessidade é bíblica original. Mas temos aqui que quando ele fala prática de súplicas, ele está falando de necessidade, alguma coisa que você vai suplicar ao Senhor. Ele está falando de necessidade. Quando estamos falando de orações, é relacionamento com Deus. Intercessões é quando você ora por outro. E ação de graça, agradecimento, coisa fácil. Então essa parte da nossa lição, quando fala oração em favor de todos, e quando ele fala isso, a necessidade, o relacionamento, né, orar por outros, o agradecimento, ele fala assim, em favor de todos os homens. Temos que entender que nós temos que orar por todos. O alcance da oração não é apenas para aquelas pessoas que eu amo, mas também pelas quais eu não conheço. Quando você ora pelas portas abertas por pessoas na Nigéria que você nem conhece, onde está vendo lá realmente está havendo um genocídio cristão, isso não é mencionado, né?
Então temos essas situações, quando você ora pelas pessoas, irmão, estou orando o pessoal da Coreia do Norte, Deus colocou no meu coração, glória a Deus, orando por todas as pessoas, irmão, Deus colocou no meu coração para orar por aquele cara que me perseguindo no trabalho, ore. E Deus nem colocou, você está orando, então você está fazendo a sua parte, tá bom? Então, oração em favor de todos, isso é algo bem básico, pode passar? Eu estou tentando ir rápido, tá bom, irmãos? Oração em favor das autoridades, tá certo? Em favor dos reis e de todos os que se acham vestidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Aí vem uma pergunta aqui para os irmãos: você ora por essa pessoa? Ou você só gosta de falar mal e desejar o mal dele? Tem que orar. Eu quero que tudo que ele faça dê errado. Você tem certeza? Você já pensou se você pedir para o seu patrão: olha, eu não gosto do meu patrão, eu quero que tudo que ele faça dê errado. Se a empresa dele fala, o que acontece com o seu emprego? Você perde esse emprego. Essa pessoa aqui, eu quero que tudo que ele faça dê errado. O que vai acontecer com a inflação? O que vai acontecer com o preço dos combustíveis? O que vai acontecer com o preço do pão que você está comprando? Você percebeu que desejar um mal para ele é desejar um mal para você mesmo? Quando o apóstolo Paulo fala isso, ele está falando de Nero. É, verdade. Um cara que perseguiu os cristãos. Um cara que possivelmente tocou fogo em Roma, por querer fazer umas reformas em Roma. Ele falou: melhor tacar fogo logo em tudo para poder fazer minhas reformas, em vez de trabalhar. E colocou culpa em quem? Os cristãos. Paulo, quando fala para respeitar a autoridade, ele está falando de uma pessoa que muitos cristãos não gostavam. E ele está falando para o quê? Respeito. Ora. Você está orando? Ou você só fala mal? Ou você só manda vídeo no WhatsApp falando mal? Ou você só manda corrente no WhatsApp dos grupos falando mal? Vocês estão percebendo a orientação divina? Ah, eu falo mal do meu governador, vou falar mal, não sei do que. Você tem certeza? Eu não estou falando que você não tem que posicionamentos, eu não estou falando que você não tem que ter raciocínio, eu não estou falando que você não pode criticar. Todos nós podemos e devemos, mas a questão é: eu critico, mas eu oro? Eu critico, mas eu desejo bem, não para ele, mas porque o bem dele é o meu bem. É isso que o nosso apóstolo Paulo está falando, tá certo? Então, orar em favor das autoridades. Então, que fique esse pensamento. Estou orando pela minha autoridade, ou até agora só tenho que falar do nome dele? Só tenho que mandar corrente no WhatsApp querendo que ele morra. Isso é coisa de cristão? Fica um questionamento aí dos amados irmãos, tá certo? Então, que fiquem aqui esses questionamentos com nossos amados irmãos, para que nós pensarmos, e o objetivo dessa oração é prática espiritual, uma vida tranquila, mansa, piedosa e respeitosa. Essa é a orientação do apóstolo Paulo, tá certo? Em relação às nossas autoridades. Oração pela salvação de todos. Pode passar, irmão? Oração pela salvação de todos. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem no pleno conhecimento da verdade. A vontade do nosso Senhor é que todos sejam salvos. Todos. Aí eu pergunto para os irmãos, eu falo porque é um sentimento humano, eu já compartilhei isso com a amada igreja, e eu entendo que não deva ser um sentimento meu, mas é um sentimento da carne. É como creio eu que era o Calvino que falava, o Lutero: você não pode impedir que os passarinhos voem sobre sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam um ninho. Então, temos algumas situações, vem aqui, Ezequiel 18:23 diz assim: acaso tenho eu prazer na morte do perverso, diz o Senhor Deus? Não desejo eu antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Ezequiel 33:11: não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Aí vem mais uma questão, já que a nossa é para orar por todos.
Alguém aqui já foi furtado alguma vez, roubado? Colocaram uma arma em você e levaram alguma coisa? Não é bacana, né? Não é legal. Qual o desejo humano na hora que a pessoa leva o seu celular? Ou nem que a polícia passar aqui e dar um tiro nesse abençoado. Pensamento humano. É um pensamento humano. Você quer vingança. Você está lá, meu Deus, paguei a segunda parcela desse celular. Não, vou ter que pagar o resto. Nem consigo. Mas a questão, irmãos, não estou falando que você não pode pedir justiça, tá certo? Mas a questão é, você fica feliz com a morte de um assaltante? Você publica lá mais um CPF cancelado. O assaltante foi lá, se deu mal, pegou eu vi ontem, né? De vez em quando o Instagram tem um algoritmo, né? Ele passa para mim, aí eu vi uma policial reagindo, matou dois. Eu vi isso daí também. Matou dois. Eu vi isso aí. A reação humana, vou ser sério com os irmãos, é uma sensação de alívio. Não estou mentindo com os irmãos. Humana, a carne, ela, né? Nosso espírito lida contra a carne. Mas se você parar para pensar, você pensa, para onde essas pessoas vão agora? Eu não estou falando que elas vão para o inferno, assim, no sentido, se a pessoa se arrepender no último momento, essa que é a graça do Evangelho. Ninguém é digno de ir para o céu. Ninguém é digno de ir para o céu. Nós vamos para o céu por causa de Cristo. Então, aquele assaltante, no último momento, que aceitou Jesus, e eu que vivi a vida toda na igreja, nós todos vamos para o céu. Porque nós entendemos que nem nós somos merecedores, por mais bem que eu faça. Porque a Bíblia diz que todas as nossas boas ações são como trapos de imundícia diante de Deus, que é a perfeição. E nós temos que entender e sermos humildes nesse sentido, de que a salvação, ela vem por Cristo, no sangue de Cristo, pela morte e ressurreição de Cristo, que viveu sem pecado. Então, pergunto para os irmãos, quando nós temos, onde estão os Jonas indo para Nínive? Por que Jonas não queria ir para Nínive? Nínive era inimiga de Israel. Nínive havia feito coisas contra Israel. E de repente Deus chega, Jonas, vai lá com os teus inimigos e fala que se eles não se arrependerem, eu vou ter que tomar uma decisão. E Jonas olha assim, se eu não fizer nada, eles vão se dar muito mal. Eu não quero ir para lá. Você está percebendo a reação humana? Mas mesmo assim Deus mandou, tá? Já que Deus mandou, eu vou ter que obedecer mesmo, eu vou ter que fazer a vontade de Deus, mesmo não querendo, mas eu vou ter que fazer a vontade de Deus. E ele foi lá. Então a pergunta é, muitas daquelas pessoas que oram pelas pessoas que estão fazendo mal por aí, Senhor, acaba com o tráfico no Brasil. É um negócio meio absurdo, né? Meio difícil, mas Senhor, acaba com aquela boca de fumo. Senhor, abençoa aquele traficante que está bem aí, para que ele mude a sua vida, para que ele se arrependa. Senhor, aquela pessoa que está roubando os outros, mude a vida dela. Este tipo de oração é uma oração para a salvação de todos. E o apóstolo, eu peguei isso aqui porque de repente o apóstolo Paulo lá, ele podia estar falando de uma outra situação, e aqui eu peguei apenas uma específica, para falar que nós como igreja devemos ser um exemplo, devemos ser a mudança. E se eu não acreditar em mudança, misericórdia. Misericórdia. Certa vez veio uma pessoa aqui fazer uma pregação, e uma outra pessoa tinha raiva dela, não sem razão, porque mas assim, havia uma briga, e a pessoa que estava pregando, no passado ela estava errada. No passado realmente ela é mal feio, mas ela estava aqui no culto falando. Aí a outra, mas como é que você, meu seu... Mas a grande questão é, aquela pessoa que estava aqui já havia mostrado frutos de arrependimento, já havia feito uma transformação de vida, já havia mostrado que estava com o Senhor. Aí a pergunta que a gente fez foi, se eu não acreditar que Deus pode mudar a vida da pessoa que está pregando, que tipo de evangelho eu estou pensando? Então, eu devo orar pelos outros, pela salvação, porque eu acredito na transformação do evangelho para todo mundo, até para aquelas piores pessoas. E é isso que o nosso apóstolo Paulo está falando. O desejo divino é que todos sejam salvos. Pode passar, irmão?
Olha, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode falar, porque eu estou tentando falar rápido para tentar chegar na última parte, tá certo? Mas é importante que a gente não perca. Mas essa parte inicial é bem fácil. Orar é necessário, orar por todo mundo, orar pelo presidente, orar pelo assaltante, orar pelas pessoas que não gostam. E outra, isso que eu estou falando, o excesso, o básico que é orar pela minha família é o básico. Eu orar pela minha esposa é o básico, orar pelo meu filho é o básico, eu orar pelo meu trabalho é o básico. Né? Se eu não estou orando nem por mim, misericórdia. Aí é problema, né? Aí é problema. Tá bom? Vamos lá. A autoridade da oração. A oração se fundamenta na revelação de Deus e na mediação de Cristo. O ponto que eu quero falar aqui com os irmãos é a autoridade de Cristo. Cristo para o mundo, para algumas pessoas, tem perdido o seu status. Ou porque algumas pessoas têm uma ideia absurda, por exemplo. Isso eu vejo muito em podcast de pessoas que não têm a mínima noção do que é o Evangelho de Cristo. Aí fala assim, olha, eu imagino, isso eu falo porque eu vejo pessoas e não são burras, tá certo? Eu imagino agora, lá no céu, tá Deus, Jesus, Buda, Krishna, Maomé, todos se divertindo lá e conversando uns com os outros. Entenda que nós temos que ter respeito por todas as religiões, mas não tem como todas estarem certas. Eu estou hoje arriscando a minha salvação eterna porque eu acredito em Cristo. Eu já falei várias vezes com os irmãos, e isso eu vi uma vez no seriado e ficou na minha cabeça uma freira falando assim, e era um seriado, mas ficou. Eu sei que era uma atriz, mas aí, porque estava questionando a fé dela, mas ela fala assim, se eu pudesse provar, não seria fé, seria crença. Eu creio que essa Bíblia existe porque eu consigo ver, eu consigo provar. Eu consigo provar que as ondas funcionam porque eu consigo ligar para alguém. Isso é um fato, são coisas que você pode verificar. Aí você me pergunta, você pode provar Deus? Não. Se alguém falar para vocês que pode provar Deus, é mentira. Porque acreditar em Deus é fé. E fé é acreditar naquilo que não se pode ver. Mas eu tenho motivos para acreditar e arriscar a minha salvação eterna, que a fé que eu tenho em Deus, em Jesus Cristo, ela vai me levar para o céu. Espiritualmente, primeiramente, porque eu sinto o Espírito Santo falando no meu coração. E se eu não fugir se eu pular em cima do espiritual, eu estou fazendo alguma coisa errada. Porque a pessoa que ora, ela sente Deus, ela sente o Espírito Santo, ela sente a mudança, ela sente a voz. Quando ela lê, ela sente uma paz. Então, quando a gente fala do mundo espiritual, nós começamos a sentir o mundo espiritual. Esse é o primeiro ponto, é ter a minha experiência com Deus, saber que Ele existe. Porque senão você que nem Tem uma história de uma pregadora que ela estava lá em Portugal, e ela pregava nas ruas. E depois eu vi um vídeo dela que ela virou muçulmana. Misericórdia, como é que o pessoal muda assim? Não tem como. Não tem como. Se ela teve a experiência com Deus, não tem como ela mudar. Não tem como ela mudar. Por que eu estou falando isso? Tem um sketch da Porta dos Fundos sobre religião. Primeira vez que eu vi, eu detestei. Hoje eu só não gosto. Continuo não gostando. A primeira vez deu uma raiva absurda. Mas me fez pensar. Uma pessoa cristã está na porta do céu. Uma pessoa cristã está na porta do céu. E vai lá e chega assim, olha, aí eu falo, não, você não pode. Mas como não? Eu fiz. Falou as coisas de cristãs que ela fazia, né? Não, mas eu sou o Deus verdadeiro. Quem é você? Olha, tem uma ilha lá na Polinésia, uma tribo bem isolada, eles creem em mim. Então aquela galera está indo para o céu. Todos os demais não estão indo. Aí, como é uma coisa de piada, ele fala assim, menos a ele, porque daí eu gosto, ela está aqui no céu comigo. Essa é a piada. Mas pense bem. Eu acredito em Deus.
eu acredito no Evangelho, eu acredito em Cristo. Mas aquela visão me fez pensar assim, existem outras pessoas que acreditam que sua visão é a certa. Existem outras pessoas que acreditam que sua visão é a certa. Por que eu acredito que a minha é a certa? Porque eu acredito que essa esquete é mentira. Porque eu acredito que essa situação aqui de Jesus, eu acho que aqui é Krishna, aqui eu acho que é Buda, Confúcio, eu não sei se esse é Maomé, aqui é Krishna, aqui é Jesus, aqui são uma coisa árabe, não sei. Mas a questão é, onde está a autoridade de Cristo nisso? Onde está a minha fé? E eu estudando, irmãos, olhando agora para o lado da ciência, aí eu vi, não, Jesus Cristo. Tem um livro muito interessante do Norman Geisler, me perdoe o sobrenome dele, fala assim, não tenho fé suficiente para ser ateu. E através da lógica, ele mostra assim, que é muito mais provável a nossa fé estar certa do que estar errada. Por vários princípios. Ele usa argumentos morais, argumentos teológicos, teleológicos, argumentos científicos. Ultimamente agora eu tenho visto um seriado na Discovery, que é como funciona o mundo. Eu comecei pela 10ª temporada, eu vi uns 2 da 9ª, mas resumidamente eles falam assim, olha, o universo vai existir do Big Bang, né? Do Big Bang, provavelmente ele explodiu há 13,8 bilhões de anos atrás, mas a gente fez um cálculo aqui de 2 métodos científicos e eles deram errado. Só que eles não podem dar errado, mas nós acreditamos que nós vamos achar a solução. Mas veja bem, o universo hoje, para ele estar expandindo, para ele não entrar num colapso, para a Via Láctea, quando você roda uma coisa, a ideia é que quem está na ponta vá para longe, né? Se eu estou girando alguma coisa, se não é de nada que segura, a coisa vai para longe. Aí os cientistas perguntaram, por que a Via Láctea, ela está rodando, as coisas estão longe, elas não vão mais para longe, porque a gravidade lá é mais fraca? Aí, matéria escura. Explica. E cadê a matéria escura? Eu não sei, mas eu acho que a gente vai achar. Porque os indícios todos, quer dizer, realmente, quando você analisa fisicamente, há uma grande probabilidade de existir matéria escura, que é uma coisa que ninguém vê, mas que o pessoal acredita que existe. Mas, por que eu estou falando isso? Porque quando eu vejo o seriado, eles começam a falar de ciência, de uma coisa perfeitamente, mas eles falam para mim de fé. Olha, eu encontrei um problema aqui, mas eu acho que lá no futuro, não, olha, porque a galáxia, olha, porque, não, para resolver esse problema agora, a energia escura. Não, agora vamos ver, porque para acontecer isso, no início do universo, as leis da física não poderiam ser obedecidas, mas lá pode. Veja bem, na explosão, quando surgiu lá a explosão inicial, deve ter acontecido. Então, começa a haver várias especulações. Por que eu estou falando isso? Porque se você for ver essas dúvidas, elas não estão ainda para a origem do universo, mas para a própria origem da vida. Vocês entendem que para ver a vida da Terra por evolução, é alguém falar, imagine assim, esse celular começou a tomar vida. Do nada, esse celular virou 2 celulares. Uma coisa imaterial, apesar de ser orgânica, né? Como lá tem o carbono, decidiu virar 2. Você entende que para ver vida, de repente, uma coisa sem vida quis se duplicar? Essa é a explicação da origem da vida. Um bocado de raio. Eu não estou falando que não tem lógica na explicação. Sim, há matéria, há os raios, há uma série de condições químicas e físicas para ver a origem da vida. Mas aquele ponto inicial, onde a não vida virou vida, é fé. Porque não existe um experimento que a não vida vira vida. Os experimentos mostram que as condições na época realmente eram propícias para aquilo, mas não se consegue replicar. Então, quando eu falo isso, estou falando da nossa fé. Quando eu estou falando da nossa fé em Cristo Jesus, porque até o que a ciência fala, eu não estou falando das coisas certas. Irmão, você defende o terraplanismo. Não, pelo amor do nosso Pai eterno, eu acredito que a Terra é redonda. Eu acredito na ciência, eu acredito, mas eu acredito que muitas coisas não têm explicação. Eu acredito na teoria do design inteligente.
vigente porque ela é muito mais provável para mim do que as várias imperfeições que existem por aí, para mim. E eu falo, e não sou eu apenas que acredito, várias outras pessoas acreditam nisso. Cientistas acreditam nisso. Vocês estão entendendo? Então, por que eu falo isso? Porque a necessidade que eu tenho que entender que a minha fé em Cristo Jesus, ela deva ser forte o suficiente. Pode passar, irmão? Tá certo? Porque há um só Deus e mediador, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Meus amados irmãos, há um só Cristo, há um só mediador, nem todas as religiões podem estar certas. Isso é fato. Eu gosto do C.S. Lewis, que ele fala assim, ou Cristo era Deus ou era doido. Eu gosto, ele fala louco no livro dele, né? Mas eu acho interessante. É verdade. Porque as expressões que ele dava, se ele fosse Deus virando um homem, ele era humilde. Mas se ele fosse um homem se virando Deus, era loucura. É fato. Ou Cristo era Deus, ou ele não era Deus. Aí veio... E pouco eu falo isso, porque às vezes o mundo quer tirar de Cristo a autoridade, quer tirar a nossa fé, quer tirar aquilo que é de mais precioso, que é a nossa religião, ela é cristocêntrica, ela é baseada em Cristo. Aí vi aqui, irmãos, alguém já viu? Esse filme é legalzinho, eu confesso que é engraçado, tem algumas coisas. Alguém já viu o Alto da Compadecida? O Alto da Compadecida? Quem gostou do filme? Bacaninha, eu gosto. Legal. Mas, me permita só colocar um negócio na mente dos irmãos. Na parte que está tendo o julgamento lá, vocês tiveram a impressão, eu tive, vocês podem ter uma impressão diferente, que Maria, mãe de Jesus, foi mais misericordiosa que o próprio Jesus? Vocês tiveram essa impressão no filme, que ela foi mais misericordiosa que o próprio Jesus? Eu tive essa impressão, vendo o filme. Porque quando você olha para Jesus, a interpretação dele lá, ela chega com muito mais amor, respeitando a religião dos outros, né? Mas ninguém é mais amoroso que o nosso Jesus. Ninguém é mais misericordioso que o nosso Jesus. Ninguém quer mais a salvação dos outros que o nosso Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele viveu uma vida de perfeição. Ele sofreu por nós. E hoje ele está dentro do nosso Pai, o único mediador que intercede por nós. Então, ninguém tira a autoridade do meu Cristo. Ninguém coloca outra pessoa na frente do meu Cristo, porque Ele é o principal. Ele é o principal. E o mundo tenta tirar isso. Não, Jesus Cristo foi um grande filósofo. Jesus Cristo foi um espírito evoluído. Jesus Cristo... Não, Jesus Cristo é Deus. Fora isso, não tem por que eu adorá-lo. Não tem por que eu reverenciá-lo, se ele não for o próprio Deus. E eu não sei se os irmãos viram, agora passamos pela época da Páscoa, né? E teve vários exemplos. O irmão pode passar esse... Não, volte. Esse vídeo bem aqui, ó. Esse negócio azulzinho, só pode clicar, por favor. Vê se é para... Vai para o YouTube, não? Aceita? Pode pesquisar no YouTube, se quiser. Não precisa não. Eu vou precisar de outros vídeos, mas eu vou passar, porque já são 9h41. Achei mais a tempo. Vocês viram um ator, estava carregando a cruz, de repente um menino está zoando e sobe em cima da cruz, e o Cristo, Jesus Cristo da peça, larga a cruz e dá um chute na pessoa. Alguém viu esse vídeo no Instagram aí? Aí eu vi um vídeo também de pessoal tentando levantar uma cruz, Jesus Cristo caindo da cruz. Eu vi um Jesus Cristo, me perdoe as pessoas também, que eu não sou o exemplo, né? Mas o Jesus Cristo é completamente fora do padrão, no sentido que ele estava extremamente obeso. Eu provavelmente está gordinho, tá certo? Não é questão isso. Mas a questão é a imagem que passa é uma imagem cômica, não é uma imagem de respeito. Não é uma imagem de respeito. E isso é o que o mundo começa a enxergar.
Cristo brincalhão, um Cristo sem autoridade. Essa é a impressão que eu tenho que o mundo quer gerar. Irmão, você está exagerando, será? Será que eu estou exagerando? As pessoas hoje não querem tirar essa autoridade de Cristo, não querem tirar essa autoridade de Deus, porque quando eu começo a fazer isso, eu começo a esquecer que Ele é o único mediador. Tá certo? Pode passar, irmão? Você quer? Essa não é a intenção de Cristo? Hã? Essa é a intenção de Satanás. É tirar a figura de Cristo. Mas eu digo muito mais o novo Cristo, né? Ele vem com umas novas ideias, umas novas situações. Nossa missão, aí a missão, a parte 2.2 fala a missão de testemunhar. Deixa eu passar aqui. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. O fundamento da mediação de Cristo é o seu sacrifício voluntário. Ele a si mesmo se deu, linguagem que evidencia entrega, obediência e amor. O Evangelho é testemunho que deve ser proclamado em todo o tempo oportuno, ou seja, com urgência e fidelidade. Orai e cooperar espiritualmente com essa proclamação. Aí novamente falando sobre Cristo, testemunho. Vamos falar mal de Cristo. Ele nem sabia que ia ser traído. Vocês já viram isso por aí? Ele nem sabia que ia ser traído. Eu já vi em alguns lugares, né? Mas só para mais uma coisa para fortalecer o nosso testemunho, em João capítulo 13, versículo 18, Jesus diz aos seus apóstolos: não estou falando de todos vocês, eu sei quem escolhi, mas a escritura se cumprirá. E então ele cita o Salmo 41.9: aquele que comia do meu pão levantou o calcanhar contra mim. E Pedro, no dia de Pentecostes, em Atos 1,16, diz: irmãos, era necessário que a escritura se cumprisse a respeito de Judas, que se tornou guia daqueles que prenderam Jesus. E aqui tem uma imagem de Judas beijando Cristo, tá certo? A nossa função é testemunhar do Evangelho e testemunhar contra aquelas pessoas que falam mal do Evangelho. Teorias absurdas. Judas beijou Jesus porque Jesus era bem parecido com não sei quem, e por isso que ele estava lá. E eles começam a inventar coisas a respeito de Jesus. Jesus não sabia isso, Jesus não sabia daquilo outro, e começam a tirar a autoridade de Cristo. Então, temos que entender que Jesus Cristo tem toda a autoridade. E Paulo começa a falar das coisas simples, porque havia lá os falsos profetas, os falsos ensinadores, e ele começa a falar o básico, e o básico é a oração e Jesus. Vamos defender aquilo que nós acreditamos? Oração e Jesus. Pode passar? Aí temos aqui a parte 2.3, pregador e apóstolo. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirma a verdade, que não mintam, mestre dos gentios na fé e na verdade. Irmãos, alguém pode abrir 1 Coríntios 15, 9, por favor? 1 Coríntios, e alguém, 1 Timóteo, está aqui, 1 Timóteo que está perto, tá bom? Mas alguém abre 1 Coríntios 15, 9, rapidinho, só para eu fazer um negócio aqui com os irmãos. Eu vou ler Gálatas 1, tá certo? Do apóstolo Paulo. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha, Paulo, ele se autodeclara apóstolo, escolhido por Cristo. Quem encontra 1 Coríntios 19 aí? Alguém, por favor? Eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja. Eu sou apóstolo de Cristo. Olha, eu sou o menor dos apóstolos. Em 1 Timóteo 1,15, que foi na aula passada, o nosso apóstolo Paulo fala assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo começa: Cristo me escolheu, eu sou o menor dos apóstolos, eu sou o maior dos pecadores.
Se a gente puder ver, a gente entende que o apóstolo Paulo, ele tem uma gradação ao longo do tempo. O que ele escreveu lá em Gálatas e o que ele escreveu em Timóteo, parece que ele começa a entender quem ele realmente era. Então, no início das cartas, ele começa a entender quem é em Cristo. Não que ele esqueça que ele é apóstolo, porque agora o nosso texto fala que eu sou apóstolo, mas eu gosto desse entendimento que Paulo fala assim: ei, eu entendia que eu era muita coisa, mas agora eu entendo que eu sou o maior dos pecadores. Ele enfatiza a sua sinceridade e legitimidade, afirmo, em verdade não minto. Essa frase mostra que havia quem questionasse a vocação. Essa parte, o apóstolo Paulo, de vez em quando ele para poder defender o evangelho. Ele falou: ei, tudo que eu estou falando isso aí, não escute os outros. Não escute o que os outros estão falando, esses falsos profetas. Tá certo? Amém? Até agora está fácil, está tranquilo. 9h48, chegando na última parte. Glória a Deus. Um pouquinho d'água. Pode passar, irmão. 3. Instruções a homens e mulheres. Paulo orienta a postura adequada para o culto na vida cristã. Aqui nossa lição fala: o foco é a vida prática, o testemunho coerente com a fé professada. Irmãos, um texto bíblico, ele tem que ser entendido dentro de um contexto, tá certo? Ele tem um texto, tem um pretexto e um contexto. A Bíblia fala assim: não matarás. Fala. Mas Deus manda ir para a guerra. Deus está em contradição? Não. Existe um texto, tem um pretexto e tem um contexto. A Bíblia fala assim, eu já falei aqui para os irmãos, é o exemplo que eu mais gosto. Ela fala: quem é o pai da mentira? Satanás, né? Já é o pai da mentira. Mentir é pecado? É. Se eu enganar a irmã Selma para fazer aniversário de surpresa para ela, eu vou fazer um aniversário top. Eu vou mentir para ela, mas eu quero fazer aniversário top. Eu estou pecando porque eu estou mentindo? Eu estou pecando se eu te mentir para ela? Quem acha que eu estou mentindo? Quem acha que eu estou pecando? Levanta a mão. Eu vou mentir para ela para fazer o aniversário dela. Não é para nada, eu quero fazer o aniversário dela. Eu estou pecando? Vocês entenderam que o mundo não é cartesiano? O que é o cartesiano? É sim ou não. Algumas coisas são um pouquinho mais complicadas de entender. Eu tenho que entender o contexto, eu tenho que entender o que é que se passava na época, eu tenho que entender qual é a palavra que está sendo utilizada, eu tenho que entender aqui, quando fazer a interpretação de hermenêutica, que é como interpretar, um texto bíblico tem que fazer a exegese, extrair o significado, dizer qual é a palavra que eu estou utilizando ali, como ela geralmente era utilizada, para o que ela era utilizada, tá certo? Por exemplo, se eu falar a palavra amor no português é muita coisa, mas quando eu vou para o grego, eu tenho o amor eros, eu tenho o amor filéu, eu tenho o amor ágape, eu tenho vários. Então, eu tenho uma palavra diferente para cada tipo de amor. Então, quando eu vou fazer a exegese, eu entendo isso. Eu tenho que ver a teologia bíblica, qual é o contexto da história. Eu tenho que entender de teologia sistemática, organização doutrinária. Eu tenho que ter um contexto histórico e cultural, né? Qual era o ambiente original. Eu tenho que ter uma análise literária, qual era a forma do texto, se era poesia, se era alguma outra coisa. Porque, por exemplo, creio que o irmão me corrige, mas eu creio que Eclesiastes estava lá. É melhor estar numa casa de luto do que no aniversário, numa festa. É verdade? Qual o contexto? O que ele quis falar com aquilo? Realmente é melhor alguém morrer do que festejar? Você entendeu que a gente tem que pensar um pouco mais? E quando eu falo isso da Bíblia, eu falo isso para outros lugares. E porque a gente vai falar isso, você está abusando, não é? O verbo... Se eu falar amanhã tem aula, no português está correto ou errado? Amanhã tem aula. Eu posso utilizar o verbo ter no sentido de existir? Não, é errado. Amanhã haverá aula. O verbo ter. Mas Carlos Drummond de Andrade fala: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Ele era burro?
ou ao utilizar o verbo ter, nesse poema ele quer ensinar alguma coisa. Carlos Drummond, na época, ele estava rompendo com o academicismo. Então ele utilizou o verbo ter de propósito. Mas quem sabe isso? As pessoas, são os professores de português, são os linguistas, porque eles vão ver um contexto. Vocês perceberam que isso tem tudo quanto é lugar? Não é só na Bíblia, são em outros lugares que você precisa entender para poder saber interpretar. E a teologia prática, né? Qual é a aplicação na nossa vida? Por que eu falo isso? Porque algumas coisas que eu vou falar, elas precisam ter esse entendimento. Tá certo? Que nem tudo é preto no branco. Algumas coisas são bem claras, mas outras coisas não são. Pode passar? Esses vídeos eu quero que o senhor coloque, irmão. Se eu conseguir aí, eu não sei se o senhor vai conseguir. Tá certo? Pode tentar conseguir o vídeo aí, por favor? Tentar clicar em cima. Eu não sei por que não está indo. Eu coloquei como anexo, tá certo? Pode sim, pode colocar assim que é vídeo do YouTube, tá certo? Não é nenhum tipo de vídeo não. Ó, tá lá, acho que tá abrindo, né? É um vídeo do YouTube. Acessar isso, vai pegar pelo YouTube. É só o início. Pega som ou não? Não pega som, né? Pode botar no início. São só 10 segundos iniciais. São só 10 segundos iniciais. Vai, pode. Generalizado. Aconteceu, gente, agora. Tá tendo um sorriso encontrado aí. Glória a Deus, louvor. Um culto de uma igreja. Eu achei esse vídeo aqui, tem um vídeo aberto bem aqui, ó. Esse aqui, ó. Aqui em cima, tem um vídeo aberto aí, ó. Não é esse. Isso, fecha aqui, ó. Esse aqui, ó. Fecha. Isso, fecha. Agora. Bote pro início, agora. Deu ok aí. Não precisa ser tela, é só para o áudio mesmo. Uma briga generalizada aconteceu, gente, após um culto de uma igreja. É isso mesmo. Segundo as informações iniciais, tudo começou depois desse culto que acabou. Pode pausar. Isso, bom. Aí volte lá e tem outro vídeo. O nosso apóstolo Paulo fala assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem animosidade. O que é que nós vimos muito acontecendo? Pode clicar no outro, pode dar um ok também, que é vídeo do. Clique, deu um ok, aparece o vídeo aí, mas Paulo retorna a ênfase na oração, agora direcionada aos homens. A instrução de que orem em todo lugar aponta para a universalidade da prática cristã, não restrita a locais específicos. Levantar mãos santas remete à pureza moral e espiritual exigida para quem se aproxima de Deus. A oração deve ser fruto de um coração limpo, não de uma vida contaminada pelo pecado, pelo hipocrisia. São só 10 segundos iniciais também. Pancadaria, você não vai acreditar. Foi durante o culto em uma igreja evangélica. Os fiéis começaram a brigar por causa do pastor. Eu tenho aqui a imagem também para mostrar para você. Pode pausar. Tá ótimo. É só isso mesmo. Existem vários vídeos desses por aí. Não é verdade? Vocês já viram vários desses. Como é que eu devo me portar em relação a isso? Como é que o mundo começa a vir? Porque o apóstolo Paulo, ele fala sem animosidade. Aí eu quero falar 2 pontos para os irmãos. Sempre haverá brigas e sempre haverá quem mancha a vida da igreja. Isso é fato. Então não deixe sua fé esmorecer por causa de A ou B que agiu de maneira errada, porque isso sempre teve e sempre vai ter. Tinha no tempo de Paulo e tem hoje no nosso tempo. Não tem jeito. Mas sem ira e sem animosidade, eu quero falar para os irmãos, o culto público exige reconciliação, humildade e unidade. Então, irmãos, isso aqui é só um alerta para a gente tomar cuidado de como nós temos agido também na igreja. Nós somos os pacificadores ou temos colocado mais lenha na fogueira? Tá certo?
Porque homens crentes, tá certo? Mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então vamos tomar cuidado com situações como essa. Uma vez eu vi nessa igreja, tá certo? Há muito tempo atrás. Uma irmã estava orando na cabeça da irmã. De repente chegou outra irmã e foi colocar a mão na cabeça da mesma irmã. A primeira irmã que estava orando, eu falo porque eu vi, não é mentira. A irmã que estava orando ficou com raiva da outra irmã e saiu batendo o pé. E aquela situação, sangue de Jesus. Numa oração, que tipo de absurdo é esse? Vocês estão entendendo? Vamos tomar cuidado então do que. Eu já vi aí essa parte eu não vi, eu só vi a história, né? Minha irmã, uma pessoa, uma pessoa começou a levantar de um lado, porque eu sou o Senhor, não sei o que, de repente uma outra pessoa levantou do lado, porque o Espírito Santo diz à igreja, uma pessoa não gostou de ser tratada pelas outras, quando viu Cristo e o Espírito Santo começaram a brigar, falando em línguas. Absurdo, mas acontece. Falta de discernimento. Falta de discernimento. Isso pode acontecer, infelizmente, na igreja. Tá certo? Então, falando isso, só para a gente tomar cuidado com o que a gente vê por aí, como a gente acha, e saber que, infelizmente, isso pode acontecer. Pode passar, irmão. Estamos chegando ao encerramento. Graças a Deus, os irmãos foram bem pacientes comigo. Mulheres crentes. Opa, vamos lá. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, não com ou pérolas, isso é pérola mesmo, legal, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas. A modéstia e o bom senso deve ser o guia do modo de vestir, evitando exageros que possam distrair ou refletir vaidade. Aí aqui nossa leitura adicional na nossa lição, ela coloca umas coisas interessantes. Paulo volta a separar as mulheres sem um artigo definido no grego, implicando um contexto mais amplo do que meramente esposas. A preocupação de tudo tem a ver com seus vestidos e comportamento. Não é fácil da posição vantajosa em que nos encontramos entender motivos dessa preocupação, mas é provável que se relacione por elas estarem levianas contra Cristo e sobrecarregadas de pecado. Há grande agregado de evidências helenísticas contra judaicas que fazem os vestidos dispendiosos das mulheres equivaler à leviandade sexual ou à insubordinação conjugal. Em verdade, para a mulher casada apresentar-se em público dessa maneira equivalia à infidelidade marital. Vamos lá, vamos entender algumas coisas. A grande questão das vestes, que era uma coisa da nossa igreja muito mais forte antigamente do que é hoje, mas ela é interessante. Porque a gente entra numa linha tênue entre o respeito e o machismo. Mulher minha não vai andar assim. Peraí. Assim como? A grande questão é entender que o meu comportamento, isso vale tanto para o homem quanto para a mulher, tá certo? Embora Paulo esteja falando para a mulher por causa de uma questão cultural da época, por uma questão do contexto, a questão é, eu me importo o suficiente da maneira como estou me vestindo, de como as pessoas vão me olhar. Eu entendo que existe um limite para isso, porque de repente tem um que tem pecado e tudo tem misericórdia, né? Esse aí a gente não liga, mas a questão é, o vestido, ou a roupa, ou a calça, ou a camisa que eu estou usando, ela é própria? Ela vai me gerar alguma coisa? Porque entendo que como os cristãos, nós às vezes devemos evitar algumas coisas. Quando a Bíblia fala, se teu olho te escandaliza, arranca teu olho, é mais ou menos assim, se tem uma coisa que vai te prejudicar, evita fazer. Porque existem certas coisas que nós não fazemos, porque Paulo não estava proibindo roupas bonitas ou organização pessoal. Não tem problema você andar bonito, andar bem arrumado, é até bom. Por exemplo, eu quando era criança, eu aprendi que eu tinha que vir bem arrumado no domingo, porque eu vinha glorificar a Deus, porque eu vinha apresentar minha melhor roupa para Deus. Eu fui ensinado dessa maneira, né? De andar bem arrumado.
Ele está condenando ostentação, vaidade excessiva, foco externo em vez de caráter. O que acontecia na época? Em cidades como Éfeso, mulheres ricas exibiam status com penteados elaborados, ouro, pérolas, roupas caras. Em alguns contextos, esse tipo de aparência podia estar ligado à sensualidade pública, associação com prostituição cultural ou elite moral, ou seja, a aparência chamativa podia carregar mensagem moral. É mais ou menos. Antigamente as mulheres não utilizavam calça, porque calça era um símbolo de rebeldia. Hoje tem esse sentido? A calça não tem um sentido de rebeldia. Não tem porque o costume me proibir isso. Paulo está falando de costume, não é doutrina. Existem 3 tipos de ensinamento, tá certo? Existe a doutrina, ela não é negociável. Cristo é Deus, fato. Cristo morreu sem pecado, fato. Eu não posso negociar essas coisas básicas que dependem da minha salvação. Essas são as coisas pelas quais nós não podemos questionar. Isso é doutrina. Existem algumas coisas que eu posso aceitar do outro, mas vai só falar em que igreja eu vou, mas que ela não afeta a minha salvação. Por exemplo, o batismo, ele é um mandamento, sim ou não? Sim. Pergunta, o batismo é por aspersão, né? Você pega o líquido e joga, ou por imersão? O que é que nós acreditamos? Que o batismo ele seja por imersão. Uma pessoa está morrendo no leito de morte e ser batizada. Eu vou jogar ela na água ou posso jogar uma água, né? Fazer a aspersão nela? O mandamento é a imersão, mas naquele caso, por que não fazer a aspersão com aquela pessoa? Nós acreditamos que é por imersão, mas eu acredito, mas se a pessoa quiser ser batizada por aspersão, isso é um pecado? Um pecado? Vai levar aquela pessoa para o inferno? Esse é o meu questionamento. Não. Eu acredito, determinadas igrejas acreditam que não se pode usar bateria. Né? Alguma coisa dele lá, ao princípio regulador do culto. Vai levar alguém para o inferno? Questões doutrinárias que podem ser. Uma questão doutrinária nossa. Nós acreditamos no pré-tribulacionismo. O que é o pré-tribulacionismo? Nós seremos arrebatados, 7 anos de tribulação, 1000 anos de reino de Cristo, acabou. Existem pessoas que acreditam no meso-tribulacionismo. 3 anos e meio, nós somos arrebatados, 3 anos e meio, mais 1000 anos. Existem pessoas que são pós-tribulacionistas. Nós viveremos aqui durante a tribulação. Eu particularmente acredito no pré-tribulacionismo. Nós não vamos ficar aqui durante a tribulação. Mas eu me pergunto, a pessoa que acredita no meso, ela vai para o inferno? Não acredito não. A pessoa que acredita no pós, ela vai para o inferno? Porque em todos a autoridade de Deus não é tirada, em todos a magnitude do poder de Deus não é tirado, apenas uma questão de interpretação. Então, esse é o segundo tipo, que vai apenas falar para que igreja eu posso ir ou não. E existe o terceiro tipo, que são os costumes. Esses são altamente variáveis. O uso da calça. Antigamente era proibido, hoje já é autorizado. Por quê? Não era pecado? Por que não é pecado mais hoje? É uma questão de interpretação. Tem mais esse viés, tá certo? Irmãos, são 10:06, me perdoe, eu já estou acabando. A pior parte que eu tenho que passar correndo. Mas o que eu quero falar em relação às roupas é que nós só tenhamos cuidado com aquilo que nós estamos utilizando. E por que nós estamos utilizando? Porque o mundo é mau. E se eu puder evitar essa discussão com o mundo, que eu possa evitar essa discussão com o mundo. Hoje nossas irmãs já usam brinco. Né? Porque eu pegava esse texto aí, mas qual o problema de usar um brinco? Né? São esses questionamentos.
Então a gente tem que começar a verificar a situação, tá bom? Do que é o costume. Porque Paulo falou isso para a época, é um mandamento para hoje? Não. Minha interpretação não é um mandamento para hoje. Mas a orientação ela permanece. A orientação ela permanece. Cuidado, bom senso. Bom senso e canto de galinha nunca fez mal a ninguém. Confere? Não é verdade? Pode passar a última parte? Aí essa que tem um bocado. Misericórdia. Que as mulheres, cadê o nosso texto bíblico aqui? A mulher aprenda em silêncio é só para passar rapidamente, né, no ponto 2, tá bom? Quando a gente vai lá para o grego, nós temos a palavra decente, que é apropriado, a idoa, que é modéstia, e temos aí a parte de autocontrole, tá certo? Só para falar que quando o apóstolo Paulo está falando sobre isso, quando a gente vai para o grego lá, a gente entende um pouco mais do que ele quer falar. É um resumo do que eu falei. Pode passar, eu não vou me prender nessa parte. Vamos lá, conduta das mulheres. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. E hoje ela deve ficar em silêncio? Que silêncio é esse? O que ele quer falar com silêncio? Não permite que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Pode passar? Aí aqui eu quero fazer só alguns pontos para falar para os irmãos. Contexto cultural. Que às vezes vão falar, olha, a igreja é machista, não sei o quê. Aí às vezes é bom te ver só um momento para balancear, a gente quer entrar na nossa. Não que isso seja uma desculpa, tá certo? Porque uma das 38 estratégias de vencer uma discussão sem ter razão é você apontar um do outro. Não sei o que, fizeste isso, mas também fizeste aquilo, o outro. Você entendeu que eu não me defendia só para ter o outro? É uma estratégia de ganhar uma discussão sem ter razão, porque de repente eu estou todo errado, mas eu ataquei e você também está errado. Vamos lá, apenas comparações com outras culturas. No budismo, uma monja, mesmo que ordenada há muitos anos, deve reverência ao monge recém-ordenado. É só a nossa religião que tem esse negócio, do homem e da mulher. No hinduísmo, para as mulheres não há rito védico acompanhado de mantras, isso estabelecidos. Elas não têm direito ao estudo dos Vedas. Primeiro que eu quero falar é que essa ideia, em vez da mulher ficar meio calada, eu vi pessoas que falavam da gente, peraí, e se você for interpretar essas outras religiões, será que nós somos os únicos que iniciaram esse tipo de pensamento? E por que nós tínhamos esse pensamento? É só para a gente levantar uma discussãozinha, tá bom? Que eu pesquisei, eu achei interessante, é só para falar com os irmãos. E se você for ver, no judaísmo tem isso aí, no islamismo tem, em várias outras religiões tem essa situação. É só pode passar? Vamos lá. Pontos de vista teológicos. Para fazer essa interpretação, a mulher pode ou não pode ser pastora? A mulher pode ou não pode ser pastora? Se eu for entender esse texto ao pé da letra, eu vou falar que não. Mas olha só que aí eu vou para pontos de vista teológicos. Existe uma visão complementarista, ela fala, porque Deus designa o homem como líder do ensino público, com autoridade da igreja, baseado na relação. Então, nesse aqui, a mulher não pode ser pastora, se eu tivesse entendimento. E eu tenho o igualitarista, ele fala para corrigir um problema local de mulheres ignorantes e dominadoras em Éfeso, não é uma regra universal. Aí os irmãos vão achar que sim na igreja, os irmãos vão achar que não. A gente pode ter essa discussão, não tem nenhum tipo de problema. Mas eu pergunto, a mulher pregar ou não, ser pastor ou não, vai levar a perda da salvação? Isso é um questionamento. Ela está falando do Evangelho, está falando da graça, ela está falando do amor de Cristo. Se eu entender que ela pode ser pastora, isso é tão ruim. Vocês estão entendendo? Eu estou levando essa discussão porque
quando eu trago uma nova ideia, o que os irmãos têm que... Olha, irmão, o senhor falou aí, eu acho que vai contra a autoridade de Deus, isso é errado. Opa, você é bereano. Quando Paulo chegava lá e falava as coisas, 10 e 12, me perdoe, irmão, eu estou passando muito, posso continuar mais um pouco? Eu sei que muitos têm almoço aí, tá certo? Tem que ser rápido, misericórdia. Mas essa é uma das partes mais legais da lição. Aí, mas quando eu falo, quando a gente começa a pensar nessas coisas, isso vai levar à perda da salvação, esse é meu entendimento. Se eu tiver, porque quando vocês virem uma nova doutrina, um novo ensino, vocês perguntam, isso tira a autoridade de Cristo? Isso tira o poder de Deus? Se a resposta imediata for sim, você renega completamente. Se a resposta for não sei, você pode pensar e estudar. Tá certo? Pode passar. Aí vem um ponto, né? Alguém acha que tatuagem é errado? Você vai ler o texto lá de Levítico, não marcar o corpo. Mas não marcar o corpo por quê? Alguma irmã aqui já fez rena de sobrancelha? Permanente? Ela leva uma tatuagem? Você está pecando, irmão? Ela leva tatuagem? Sim ou não? Sim, ela é tatuagem. Você está pecando? Por que eu estou lendo esse questionamento? É justamente um texto simples não é base para uma criação de uma doutrina. O que é tatuagem que seria proibida nesse sentido? Né? Por que eu estou falando isso? Porque quando eu falar a questão do igualitarismo, eu quero que os irmãos entendam de que o que é um texto, o que é um contexto, o que é um pós-texto, o que é toda essa situação, porque se nós formos ao pé da letra, nem isso aqui poderia. A irmã vai andar sem sobrancelha? Está entendendo? Pode passar? Vamos lá, são 6 pontos. Misericórdia, são 10 e 14. Contexto imediato, falsos versos em Efésio. Porque a teoria igualitarista acha que as mulheres hoje podem ser, da teoria, tá certo? O que é a teoria? O Timóteo pastoreava em Éfeso, onde mulheres totalmente, as viúvas, jovens ou mulheres ricas estavam sendo influenciadas por falsos mestres, gnósticos, judaizantes. Essas mulheres estavam aprendendo heresias, depois ensinando de forma ignorante e enganadora. Paulo proíbe essas mulheres específicas. Esse é o entendimento cultural da época. Tá certo? Entendimento cultural. Tradução alternativa. Essa palavra, que é a palavra sobre a sua autoridade, a autentel, ela é utilizada apenas nessa vez no texto, tá certo? No livro de Timóteo. E dá a ideia que Paulo estaria proibindo o ensino abusivo e dominador. É mais uma questão de briga do que realmente autoridade. E isso é uma interpretação dentro da palavra, da exegese do texto. Tá bom? Aí as pessoas que defendem que as mulheres podem ser pastoras, quando fala de autoridade, não está falando de autoridade da igreja. Assim, a autoridade, está falando, esse texto está falando de uma autoridade de completa submissão. Porque algumas mulheres estavam sendo ensinadas de maneira errada e estavam sendo muito contra os seus maridos, contra as pessoas, estavam abusando da autoridade. Esse pode ser um dos entendimentos. Aprender em silêncio. Olha só, vamos falar assim, que silêncio é esse? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê a mesma palavra que existia, ela é utilizada em 1 Timóteo 2,2, né, para orar em silêncio, ela é utilizada em 2 Tessalonicenses 3,2, que é utilizada para trabalhar tranquilamente. Você vai trabalhar em silêncio? Será que silêncio, quando fala aprender em silêncio, não é mais para ter moderação? E olha só, as mulheres eram proibidas de serem ensinadas. Então Paulo está falando, ei, aprendam. Quando você vai estudar a história dos direitos do negro dos Estados Unidos, você vai perceber que algumas leis elas foram conseguidas paulatinamente. Eles não conseguiram todos os direitos de uma vez,
Só. As pessoas entenderam, os que estavam lutando, que era melhor conquistar poucas coisas do que tentar tudo de uma vez só. Paulo, nessa época aí, ele começou, vocês não podem aprender. Não, vou falar que vocês podem aprender. Ele não chegou já com o carrão de cena. Ele chegou culturalmente, falando, olha, vocês podem aprender, mas em silêncio. Em silêncio não é calado. Quando ele quer falar de uma maneira modesta, pode passar em mão. Paulo, ao contrário de si mesmo, olha, se Paulo proibisse da mulher de ensinar os homens, como explicar? Priscila ensinando o Apolo, o homem, em Atos 18, 26. Como, se ela não pode falar, como Fibe sendo diaconisa em Romanos, função que incluía o ensino. Como Júnia sendo notável entre os apóstolos, Romanos 18, 7. Filha de Filipe profetizando em Atos 21, 9. Mulheres em Coríntios orando e profetizando em 1. Quer dizer, ela pode ou não pode falar? Mulher pode ou não pode falar? O que eu quero levantar aqui são questionamentos do entendimento da palavra de Deus. Porque se eu for falar assim, que não pode, não, Paulo está falando. Então vem cá. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1. Todos os servos que estão debaixo do jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Viu? O apóstolo está defendendo a escravidão? O apóstolo está defendendo a escravidão? Vocês estão entendendo? Aqui ele está falando de um contexto. Tá bom? Verso 18, vou encerrar. Pode passar? Gálatas 3, 28. Em Cristo não homem nem mulher. Eu vou por evidências arqueológicas. Eu dei uma pesquisada. Há vários textos, da época, dessa época, que colocava nas lápides presbítera, diaconisa. Se não me engano, tinha até uma bispa ou uma apóstola, se não me engano, na época lá. Mas a questão é, as evidências na igreja antiga mostram que havia mulheres que ensinavam, havia mulheres com autoridade. E esses ensinamentos nos levam a crer que as mulheres podem ser, sim, pastoras, nesse tipo de visão. O que eu quero falar para os irmãos é tomarmos muito cuidado no entendimento das Sagradas Escrituras para saber realmente o que é que aquele texto quer dizer. Tá certo? O que é que aquele texto ele vai comentar. Tinha uma coisa que eu ia falar para os irmãos, fugiu jogando a cabeça, mas já são 10h20, eu vou acabar, me perdoe por ter passado muito do horário. Mas a questão é, minhas amadas irmãs, me perdoem se a amada igreja às vezes tem tratado com vocês com machismo, se tem relegado as mulheres muitas vezes a uma posição inferior ao homem. Entendo que para mim, dentro da família, o homem e a autoridade, isso é inegociável. Mas eu entendo também que um homem que não ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja, é complicado. Como ele quer ter autoridade? Se ele não ama. Por que eu obedeço a Cristo? Porque ele me ama de tal maneira que eu quero ser submisso a Cristo. Um homem que ama a sua esposa de tal maneira, ela vai ser submissa. No sentido bíblico da coisa. Né? Submissa no sentido bíblico. Mas quando nós vamos para a autoridade da igreja, eu creio sim que a maioria da autoridade deva ser dos homens, por uma questão teológica, por uma questão cultural. Mas isso não quer dizer que as mulheres não possam ser. Não possam exercer autoridade. Tá certo? Essa é um ponto de visão meu, porque eu acredito que não vai tirar a autoridade de Cristo. Não vai tirar a autoridade de Deus. Amém? Que a amada igreja fique em paz. E desculpe por passar muito do horário. Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Muita coisa. É um texto bastante discutível, né? Mas nós temos que ter prudência, né? E mesmo seriedade de tratar desses temas, né? Como fez o pastor Esaú. Eu sei que paira dúvida, né? Algumas dúvidas. Mas ficamos aí, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, me recordei dessa referência. Nós temos que ter cuidado com isso aí, tá bom? 2 Coríntios 3, 11 e 3.
capítulo 11, verso 3 de 2 Coríntios. A gente está aqui com seriedade, né? E no temor de Deus, para tratar certos assuntos de forma séria. Diz aí, né? Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, que se aparte da simplicidade e pureza. Simplicidade e pureza. De novo, simplicidade e pureza. Simplicidade e pureza devidos a Cristo. Paulo está dizendo que o evangelho é simples. Muitos estão corrompendo o ensino, a doutrina. Bom, e no texto, é claro, quando trata, porque a lição, na verdade, ela estava, o tema é sobre as mulheres, né? Tratou também sobre homens, mas aqui no tema é sobre as mulheres. E diz assim: da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso. Foi colocado aqui a questão do vestimento. Nós estamos servindo a quem? A Cristo, né? Você serve a Cristo. A mulher se apresenta para o seu marido e vice-versa. O seu marido para a sua mulher. Essa é a dona que está na Bíblia Sagrada. No contexto, nós estamos vivendo aqui para Cristo. O nosso alvo é o céu. Nós não estamos vivendo aqui para se apresentar, né? Para querer ser o melhor. Eu vou vestir para me amostrar. Aí você já parte do princípio lá que Paulo questiona na Santa Ceia, né? Quem tem uma refeição melhor que a outra, ele levava lá a sua refeição, e os que não tinham ficavam sem refeição, e Paulo questionou isso. Vive para se amostrar. A melhor roupa, melhor do que aquela, me visto melhor, me atando melhor, adorno melhor. Quando você parte do princípio de estar servindo a Cristo, aí muda a tua mentalidade quanto a isso. Quando você tem na cabeça, na mente, no coração que você está servindo a Cristo, o teu objetivo é outro. Quando trata de vestimenta, quando parte do princípio que eu estou me servindo a Cristo, você se posta melhor, você se veste bem, mas se veste com modéstia. Mas se veste Cristo em ti aparece. Aleluia. Aquelas roupas coladas. É porque nós temos vários cristãos líderes, intérpretes da Bíblia. Temos os altos intérpretes da Bíblia. Não segue a orientação do seu pastor, do seu mestre. Segue a sua própria orientação. Mas Paulo diz simplicidade. E a palavra diz que as mulheres em traje decente se enfeitam com modéstia e bom senso. Se você se veste, olha no espelho. Jesus, está do teu agrado?
Se no coração sincero, olha para o espelho e olha para Jesus, essa roupa te agrada? Muda tudo. Eu digo isso e quando você fala de coração sincero mesmo de coração, eu vejo a oração de Acabe, que é um dos reis mais ruins de Israel. Passou, foi Acabe. Está lá a história dele. Acabe foi ruim demais. Uma certa vez ele estava sem fazer nada, era rei, olhou para o lado do muro do palácio, lá de cima viu uma horta bonita. E ele no coração, essa eu quero para mim. Vou passar um muro aqui e vou lá ver de quem é para comprar, negociar, enfim. Aí foi lá conversar, descobriu que o nome do cara era Nabote. Chegou lá o rei com seus assessores. Chegou o rei e disse: Nabote, eu queria essa horta, dá o preço. Aí Nabote: não, essa horta, meritíssimo rei, essa horta é da minha família, passou de pai para filho, tal. Não está para negociar, não podemos desfazer, vai continuar na família. Dê um preço, Nabote. Eu posso te dar uma horta melhor do que essa. E Nabote não negociou, não quis saber da conversa do rei. O rei chegou em casa triste, melancólico, triste, deprimido. E a rainha Jezabel, mal possível, falou para o rei: levanta, rei, toma jeito, tu é rei, e tu não é rei não. Se tu quiser, tu pode pegar para ti. Jezabel chamou a atenção do rei. Aí Jezabel: deixa comigo. Aí ela arrumou lá uns capangas, inventou uma história, subornou 2 testemunhos para dizer que Nabote estava blasfemando contra Deus, roubando contra Deus e contra Israel. Os 2 se levantaram, fizeram essa acusação falsa e Nabote foi apedrejado. Era o objetivo da Jezabel para que aquela terra seja do rei. Ela fez de forma errada, suborno, pagou. E ela chegou em casa, ouviu a notícia. O secretário mandou lá um telegrama para ela, um zap e disse: rainha, já foi cumprida a tua palavra, Nabote está morto. A rainha se deu uma respirada de alegria, foi até o rei não sabia do trama que ela tinha feito, e ela disse: Nabote, o rei, Acabe, Nabote morreu, a terra é tua agora. E o Acabe pegou a terra. Mas Deus estava assistindo tudo aquilo. Deus estava assistindo todos os passos. Deus mandou Isaías lá e disse: Acabe, tu fizeste mal. Tua família vai ser comida por cachorro. Não vai sobrar um. Rapaz, aquilo foi uma coisa que é onde eu quero chegar. Acabe tirou a roupa real. Quando eu vi de Isaías isso, Elias disse: tirou a roupa, vestiu o saco, passou dias orando, pedindo a Deus para reverter aquela situação. O que eu quero dizer é justamente isso: o coração depende da forma como você ora. Se você pedir para o Senhor, de coração, essa roupa é decente, para que tu seja glorificado em mim, eu vestirei. O que está faltando é isso.
para a quem você está servindo. A Deus ou a si mesmo? Então Acabe orou com um coração sincero, em que pese ser um dos piores reis de Israel. No seu coração ele orou sincero. Na mesma hora Deus disse para Elias: Elias, tu viste o comportamento, a conduta de Acabe? Eu não farei mais isso na sua presença. Ele não verá mais o que eu vou fazer. Deus poupou Acabe, o seu incrédulo, mas orou de coração, sincero de coração. Acabe morreu muito tempo depois, em 2 Reis, capítulo 9, no reinado de Jeú. Ela estava lá em cima, Jeú mandou empurrar ela para baixo. E ela foi empurrada para baixo, caiu, sangue espatifou ali, lá embaixo. E Jeú, avisaram para Jeú, Jeú mandou os seus soldados: pega o corpo dela e joga. Quando chegar lá, só tinha o quê? Só os ossos. O crânio e os ossos, só tinha osso. E aí um dos soldados lembraram, um deles lembrou da profecia de lá atrás: os cães comerão a sua carne. Mas Acabe já tinha sido morto no capítulo 22 de 1 Reis. Acabe não viu aquela situação porque ele orou a Deus. Deus por ele, por causa de sua oração sincera. Então, quando tratamos disso aqui, como disse Paulo, sinceridade ou simplicidade, a Bíblia é simples. Em nenhum momento Jesus desclassifica as mulheres. Nós sabemos disso aqui. Nós estamos indo para o céu. A nossa vida é temporária aqui. Nós não estamos concorrendo com ninguém. Não há concorrência de homem e mulher na igreja do Senhor. Não há aqui quem é melhor que ninguém. Não é aqui quem vai liderar e quem não vai liderar. Aqui não está em jogo concorrência de quem é líder e quem não é líder. Igualdade. Não tem questão isso aqui. Nós estamos indo para o céu, cidade celestial. Aleluia. E se nós não fizermos aqui um treinamento, um exercício, não temos condições de viver no céu com essa briguinha, com essa concorrência. Aqui não tem quem é melhor que ninguém, quem pode mais que ninguém, não. Aqui quem manda é a Bíblia Sagrada, simplicidade, glória a Deus, aleluia. Porventura a mulher, em algum momento na sinagoga, onde Jesus estava, várias vezes ele foi para a sinagoga pregar, alguma mulher se levantou e falou alguma coisa? Vamos agora julgar Jesus pelos seus atos? Então, irmãos, nós temos que ter cuidado com essas questões. A serpente que está induzindo muita gente a forçar a interpretação da Bíblia Sagrada. Aqui não está em discussão quem será líder, quem não será, quem é melhor que ninguém. Está aqui, Paulo até justifica. Olha, e Adão, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E o versículo fala isso. Mas isso quer dizer que a submissão é subjugação. O pastor colocou:
E o homem ame a sua mulher como Cristo amou ama a igreja. O amor verdadeiro, o amor que é capaz de dar sua própria vida. Tem que ter reciprocidade. Então, igreja, vestir com decência, aqui não é muito claro. Porém, com boas obras, como convém a mulheres que professem ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Tratar isso aqui como já tratou aqui, só reforçando. Histórico, cultural é importante para nós. A Bíblia está completa, não precisa mais de acrescentar nenhum livro na Bíblia Sagrada. Está completa a Bíblia Sagrada. A partir do momento que a gente coloca Cristo como alvo da nossa vida, como autor e consumo da nossa fé, muda-se tudo. Temos que aceitar o que está na Bíblia Sagrada. E as pessoas estão inventando moda por aí. Inventando moda. A Bíblia está clara sobre isso aqui, certo? Questão cultural da época. Paulo sequer enfrentou o Filemão, que é uma carta que já veio na última lição. Recebe, não como escravo, mas melhor do que isso, mais do que isso, como irmão. Ele não rompe a cultura da época. Jesus não rompeu com a cultura da época. E que Deus nos abençoe, nos ajude e mantenha sempre estudar a Bíblia é a melhor coisa. Ler a palavra de Deus muito melhor ainda. E estudemos, nós estamos em 1 Coríntios, 2ª, 3ª, Tito e depois Filemão. Vou fazer ponte em Coríntios também, que fala sobre isso. Que Deus abençoe os irmãos, abençoe as irmãs. Aqui nós temos uma visitante, a irmã Melissa Cordeiro, ainda está conosco. Cadê a irmã Melissa? Está ali. Deus te abençoe, irmão. Vamos dizer para ela como? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus abençoe. Quem está perto aí, dê um abraço nela aí por nós. Dê um abraço. Vamos agora cantar 225 e vamos recolher nossos dízimos de oferta ao Senhor. 225. Vamos marchar de alma e pé. Aleluia. Oremos. Nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor, por este momento. Deus, abençoe cada um dos teus filhos, Senhor. Os que não podem, te apresento, Senhor. Abre as portas de trabalho. Abre, Senhor, as portas, Senhor. E abençoe que possamos, Senhor, ó Deus, receber as tuas bênçãos do céu. Aleluia. Tesouro do céu. E que não falte o necessário para nenhum, Senhor. Ó Deus eterno, nos abençoe, nos ajude. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, amém. 225. Na batalha contra o mal, ser valente, segue marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, e a vitória te conduz. Não deixes tua cruz, ser valente, ser valente. Evangelho por Jesus, ser valente. Nunca rejeitando a cruz, vive sempre no amor. No nome do amor,
Que maravilha, né, irmãos? Não dá para perder a escola dominical. Nós temos que agradecer a Deus por esse privilégio de a gente estar todo domingo pelas manhãs nessa grande universidade. E esses momentos, eles nos fortalecem. Eu estou aqui, irmãos, para fazer um anúncio, convidar as irmãs para um evento que está sendo organizado pela nossa igreja mãe, nossa matriz, que é o Templo Central, que ocorrerá no dia 30 agora de abril, pela parte da tarde, a partir das 14 horas, e 1º de maio, a partir das 8 horas, num hotel que fica ali na Mário Covas. O evento é para crescimento espiritual das nossas irmãs, das nossas mulheres. Aqueles que estiverem interessados, a nossa irmã Maria José está incumbida de fazer a distribuição desses convites, dessas entradas. Haverá um pagamento, porque o evento será pela parte da tarde do dia 30 e será o dia todo do dia 1º de maio. Então terá alimentação, terá fornecimento de material, será um momento de muito valor, de muito interesse e de grande aprendizado para nossas mulheres. A Igreja Batista Campo, ela convida as nossas irmãs para se fazerem representar e nos representar neste evento. Aquelas que estiverem interessadas, é só procurar a irmã Maria José, que ela tem as devidas orientações de como fazer, de como adquirir o seu ingresso e de como participar desse rico e muito importante evento. Amém? A paz do Senhor, muito obrigado, que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Pastor Salomão, orar ao Senhor, encerrando a nossa escola dominical com a bênção apostólica. Deus abençoe cada um dos irmãos. Domingo que vem, queira Deus, estamos de volta. E à noite, o grande culto, a partir das 18 horas. Queridos, paz do Senhor, que aula abençoada, né? Somente uma informação, irmãos, após esse vídeo, após essa escola bíblica dominical, nós queríamos apenas gravar um vídeo com os irmãos de apoio à nossa querida pastora Ruth. Só dando algumas informações aqui, irmãos, e eu não vou passar de 1 minuto. Os irmãos que não sabem, mas a nossa pastora está passando por um momento muito delicado de saúde e tudo mais. Eu nem sei se tem autorização para estar falando isso e tudo mais. No entanto, por ser os nossos pastores, é importante alertar a igreja que ore pela vida da pastora Ruth, pela vida do pastor Guilherme. Realmente tem sido um momento de muita guerra. Mais cedo eu estive falando com ele e a gente percebe a preocupação que está permeando aí no coração do nosso querido pastor, da pastora Ruth. Porém, nós sabemos que no meio da guerra é muito importante sabermos também que existe um povo e um exército com quem a gente pode contar. E não tem pessoas melhores para contar do que a própria igreja do Senhor. Quantas vezes o pastor já não lutou guerras conosco? E está na hora, irmãos, de nós mostrarmos essa força, e até para que tanto ele quanto a nossa pastora possa ver que não estão sozinhos nessa guerra, mas que nós estamos em oração. Amém, irmãos? Amém. Coloque a vida dos pastores em oração, clamem, supliquem. Hoje o ensinamento falou muito sobre isso, sobre o poder da intercessão por todos os santos. Esse é um momento importante de mostrarmos essa gratidão e esse amor pela vida dos nossos pastores. Amém? Após a oração, nós faremos esse pequeno vídeo bem rapidinho, em nome de Jesus. Mas antes de eu orar, vire para esse irmão e diga: te desejo um domingo abençoado. Aquele açaí de 35, oh glória! Estou sentindo aqui, irmão, maravilha. Amém? Desejo ao seu irmão, hoje teremos culto às 18 horas, você está convidado, vai ser uma bênção. Venha, traga a sua família, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Após a oração a gente faz o vídeo, tá bom?
Pai, nós te louvamos nesta manhã. Obrigado, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia. Que lição preciosa, Pai, que nós aprendemos aqui nesta manhã. Que possamos, Senhor, a cada dia crescer na tua graça, no teu conhecimento. E que possamos juntos, como família, como igreja, em Cristo Jesus, possamos, Senhor amado, estar indo rumo ao céu. Pai, mais uma vez, Senhor, nós te apresentamos a vida da pastora Ruth, a vida do pastor Guilherme. Pai, nós sabemos que a guerra está travada, Senhor, mas o Senhor é o Deus que pode entrar com providência, com resposta, com cura, Pai. E por isso, Pai, como igreja, uma vez mais queremos clamar e te suplicar, Senhor. Ah, Senhor, faz o milagre, Pai, que só o Senhor pode fazer. Pai querido, nós cremos no poder da tua palavra, no poder do nome de Jesus, e por isso estamos aqui nesta manhã, Pai. Oramos pela vida dos nossos pastores. Venha trazer paz, venha trazer alívio na alma, venha trazer cura, Senhor amado. Que no meio de toda essa tempestade, Senhor, que o Senhor possa falar aos corações. Pai querido, nós cremos no teu nome, Jesus, e completa a tua obra na nossa vida. Nos dê um domingo abençoado com a nossa família, Pai. À noite, quando estaremos aqui às 18 horas, continua falando, manifestando a tua presença sobre cada um de nós. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos em nome de Jesus. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu irmão, seja sobre a sua vida, minha irmã, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja que assim crê, diga amém. Vamos fazer o vídeo agora, irmãos. Se os irmãos puderem vir um pouquinho mais aqui para frente, só para tapar aqui essas cadeiras, eu agradeço. O vídeo é só 3 frases. Eu queria pedir para alguém filmar aqui, pode ser? Eu não sei, o pessoal da mídia, alguns não vieram hoje, mas vem mais aqui para frente, irmãos, só para tapar aqui esse momento aqui. A gente vai fazer esse vídeo, é apenas 3 frases. Os irmãos estão convidados aqui a participar desse vídeo, tá bom? Glória a Deus, vamos lá. Vim rapidinho, que estão lá atrás, podem vir aqui mais para frente. Isso, vamos mostrar apoio para o nosso pastor. Os irmãos aqui do corredor, isso, pode vir, irmãos. Vim rapidinho, vamos fazer o vídeo aqui. Você pode filmar, pode pegar aqui. Irmãos, a frase é simples, deixa só os irmãos virem aqui. Pode vir Esther, pode vir todo mundo, isso. O Ivone, maravilha. A Célia, pode vir Célia também, mais vezes. Irmãos, a frase é simples. Nós vamos dizer assim mesmo: Pastor Guilherme, Pastora Ruth, nós amamos vocês, estamos em oração. Amém, irmãos? Amém. Vamos ensaiar. Pastor Guilherme, Pastora Ruth, amamos vocês, estamos em oração. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Amamos vocês, estamos em oração, tá bom? Eu acho que vai dar certo agora. Deixa eu ficar aqui lá. Vamos lá no 3. Vai filmando nessa coisa, eu corro. 1, 2, 3. Pastor Guilherme, Pastora Ruth, amamos vocês, estamos em oração. Eu acho que deu certo. Deu certo, irmãos? Eu acho que deu. Deus abençoe, irmãos. Bom domingo a todos. Hoje, mas no final, Deus abençoe a todos, na paz do Senhor, no recurso.